Um dos aspectos que me fascina em relação a esta exposição de um caminho para o despertar e que me deixa incrédulo é que, dada a complexidade do que é o ser humano, a sabedoria de encontrar 8 fatores que, quando trabalhados, promovem a transformação dessa consciência. Porque 8 é um número manejável, não é? Não é uma lista de 50 e com subdivisões, não. 8, tipo 8 fatores que, ao serem trabalhados na sua relação de interdependência, porque estes 8 fatores, isto é como tecer uma corda, então não trabalha só um, é à medida que vai ligando os 8 fatores, e já vamos ver quais aqueles os 8 são, que este percorrer do caminho ganha embalo. E este treino com 8 fatores, digamos, tem 3 grandes aspectos: um treino da sabedoria, o treino da conduta e o treino mental, que aqui está como meditação. Acho que é melhor pôr um pouco mais amplo, treino mental. E este treino, que os primeiros 2 itens dos 8, é o treino da sabedoria. E o treino da sabedoria, estou a dizer que é estranho começar por aí, porque é também o culminar. Porque digamos que a questão aqui é essencialmente, por falta de discernimento, a pessoa pensa, age, sente, faz coisas que não contribuem nem para a sua felicidade nem para os outros, e querendo estar bem e ser feliz, dá por si não necessariamente bem, antes pelo contrário. Então, o culminar do caminho é exatamente a sabedoria que remove esses véus emocionais e cognitivos. Emocionais porque também o emocional também nos tolda a clareza. Não é só uma questão de não ter a contextualização conceptual, mas há também um lado emocional que tolda a capacidade, dificulta ver com clareza. E o caminho culmina assim com o erradicar da ignorância, mas também já começa com alguma clareza em relação a algumas crenças que são essenciais para, digamos, começar um percurso a apontar na direção correta. Porque eu até posso ter um mapa como, sei lá, daqui para o Porto, mas se eu não sei onde é que é o norte, não chego, provavelmente nunca chegarei ao Porto. Ponho-me a andar e vou parar, sei lá, a Tanger ou uma coisa assim qualquer, porque é preciso ter uma noção por onde é que nos orientamos, em que direção é que estamos a propor. E os primeiros fatores do treino da sabedoria, que inicialmente começa conceptual, depois, digamos que todos os fatores que vêm a seguir são para ajudar a realização exatamente dessa sabedoria. Então eu queria fazer assim um zoom in, primeiro, para só passarmos pelos 8 fatores, e depois, hoje, esta noite, queria dar mais atenção ao aspecto da sabedoria. Então, ver porque é que eu insisti muito em fazer a sesta. 8 da noite, este tipo de tema, isto já vai começar a ter que carburar aqui na caixa de pirulitos. Se ainda por cima com sono, já ninguém me ouvia. Então, vamos a isto. O treino da sabedoria, 2 componentes: compreensão e motivação. Primeiro vamos só ler todos, depois já volto. O treino da conduta, 3 fatores: a fala apropriada ao despertar, a ação apropriada ao despertar e o modo de subsistência apropriado ao despertar. Eu gosto muito disso, que o trabalho, a forma como a pessoa ganha a vida, ser também parte desse caminho de despertar. E depois, no treino mental, o esforço apropriado ao despertar. Não sei se já notaram que o esforço que é necessário na meditação, e é preciso esforço, não é igual ao esforço que os leva a ir para o trabalho. Era o bom que fosse, mas não é. Isto é que é um esforço diferente. Depois, a atenção apropriada ao despertar e, por fim, a qualidade de concentração apropriada ao despertar. Então temos esses 8 fatores. Os 2 primeiros fatores, compreensão e motivação, informam os 6 precedentes. E esses 6 que vêm a seguir, por sua vez, é a prática que aclara exatamente a compreensão e a motivação.
há aqui uma relação de interdependência, de causalidade mútua, porque tem um mapa no início que me ajuda a ter alguma clareza e isso depois ajuda-me a agir e a treinar a minha mente de uma forma concordante com essa clareza inicial. E na observação da minha experiência começo, ok, agora aquilo que estava no mapa, que antes era só uma ideia, agora estou a entender muito melhor. E isso leva, por sua vez, a informar a ação e, mais uma vez, a própria meditação, porque essa compreensão informa a ação e o treino mental aclara a sabedoria. Então há aqui um looping, um feedback. Como é que se chama isto? Quando uma coisa... Isto tem um nome. Feedback positivo. Um feedback positivo, exatamente. Agora, porquê começar com compreensão? As nossas crenças têm um papel absolutamente determinante no que diz respeito a um caminho espiritual. Porque, reparem, crenças, o sistema de crenças que cada um tem é o sistema através do qual faz sentido da sua existência no mundo, valida os seus pontos de vista e os pontos de vista que recebe dos outros e que o motiva a fazer seja o que for. Subjacente às nossas ações, há um ponto de vista. Não é? Subjacente às nossas ações há uma motivação e subjacente a essa motivação há um ponto de vista. Então, se crenças determinam motivação e, consequentemente, a ação, e a ação promovem resultados, estão a ver a linha causal? Crença, com base no isto vale a pena, a motivação nesse sentido, a ação, e ações têm consequências. E o que se pretende é ações, sejam elas físicas, verbais ou mentais, que promovam bem-estar e felicidade. É para isso que a pessoa está aqui. Não é? Agora, se a crença for errónea, ou seja, se aquilo que a pessoa acredita como sendo promotor válido e promotor de felicidade, imagina que isso está distorcido. A ação não vai trazer o resultado que se pretende. Estão comigo? E crenças não são necessariamente ideias conscientes. Crenças a pessoa adquire-as quase no leite. Que a pessoa vai apanhando muito antes de conseguir elaborar qualquer ideia. O que é facto é que uma criança de 3 anos já tem uma noção muito clara do seu papel em relação à hierarquia lá em casa, mulher, homem, depois os tios, os avós, como é que os seus amigos, quem é que lá na sala tem mais força, quem é que tem menos, até já começa a entender as meninas e os meninos. Ainda não elaborou grande coisa e, no entanto, já tem até por vezes definido o seu valor no mundo. Se o feedback que o mundo lhe deu é ok, tu és um gajo porreiro, és mesmo válido de ser amado ou não, já pode estar definido ali aos 3 anos, já pode, sem saber, já tem a crença, eu sou o cocô do cavalo, do ladrão do faroeste e não há nada a fazer. E ainda não pensou nada. Então só termos a noção que... E reparem, isso seria uma crença apropriada ou uma crença errónea? Aos 3 anos a pessoa já está convencida, ou aos 6 se quiserem, já está convencida que há alguma coisa profundamente errada consigo. E que tem que se esforçar imenso e convém que ninguém se dê conta e nunca pode falhar, porque se falha aí é que fica mesmo comprovado que é. Eu diria que é uma crença errónea, tipo, o tipo não fez nada ou ela ainda não fez nada na vida que justifique também o julgamento para o resto da sua existência. Crença. Okay? Mas não há crenças, pronto, que determinam que o valor de um ser humano é possível ser acedido pela tonalidade da sua pele. Uma crença muito vigente, que a pessoa acha que não, e depois no relacionamento é que eu só que entendi isto quando fui viver para a Inglaterra. Até então, eu tinha vivido no Brasil, mas o Brasil não é um país multirracial. Aquilo é mesmo racista. Há um apartheid económico violento. Mas pronto, só que com um pouquinho de ginga não se nota nada. Só quando cheguei
a Inglaterra, e que eu entendi uma sociedade multicultural. Para já, porque agora eu era preto, que eu ainda não tinha dado conta que afinal não era branco. E o que é que eu era? Eu era olive. Era caucasiano olive. Acho que era isso que eu era chamado, que achei interessante. Olha que gira, afinal não sou branco, sou outra variante. E depois ver a sensibilidade em relação a esse fator. Quando vim para Portugal, choquei-me. Eu disse, pá, isso é muito racista. Mas pá, não é nada racismo, é mesmo assim. Isso, bem, é tanto o racismo é tal que a pessoa não tem nem noção que está a fazer que essa crença está a toldar e atingir as suas motivações, como é que trata os outros e as suas ações. Então, eu estou a querer elaborar o quanto crenças não permeiam tudo e grande parte do tempo são invisíveis e não estamos cientes do quão apropriadas elas são ou não. Ora, isto é um imbróglio. Porque, e então, quais são aquelas que realmente vale a pena aclarar, não é? Porque há uma quantidade de crenças. Às vezes a pessoa irrita-se nem sabe bem porquê. Nunca já notaram isso? Uma pessoa diz qualquer coisa, aquilo incomoda-nos. Aquilo toca lá num sítio, tocou provavelmente numa crença, inconsciente ou não, em relação ao qual temos algum apego, que aquilo é mesmo verdade, e o outro acabou de pôr isso em causa. Imagine agora ter que descortinar as que são verdadeiras e as que não são. E o Buda nisso deu uma grande ajuda. Só há uma questão que é realmente fundamental para o ser humano, uma que é verdadeiramente, em termos espirituais, que é a que importa ou não, que é, estou a doer ou não. O resto, se existe eu, se não existe eu, se a alma está no corpo, se não está no corpo, se o universo começou, se não tem fim, se tem princípio, em termos do sofrimento humano, isso não interessa nem um bocadinho. Essa é a opinião que o Buda tinha. E quando eu penso na situação, realmente, a pessoa começar a contemplar situações, questões metafísicas, quando está a doer, provavelmente vai tingir as suas conceptualizações com a sua aversão ao estado de dor em que está. Então, se calhar, a primeira coisa a fazer é resolver o quanto está a doer. Okay? Tendo resolvido a problemática de estar a doer, se calhar também a perspectiva que tem sobre o mundo e as questões que a existência lhe coloca serão diferentes. Estão comigo? Não é? Eu, quando tenho uma dor de dentes, a minha perspectiva quanto à natureza da vida é alterada. Aquela dor de dentes que, curiosamente, no meu caso, pelo menos, tinge logo como é que eu me sinto, como é que compreendo o outro, a minha disponibilidade. E eu diria que o ser humano tem uma coisa que uma dor de dentes, na verdade, é brincadeira, comparado com o nosso predicamento de termos consciência de existir e logo da possibilidade, não é possibilidade, de certeza que depois vamos deixar de existir. Isto é complicado. Comparado com uma dor de dentes é brincadeira, não é? Tipo assim, uma dor de dentes não é nada. Então, a dor de uma existência autoconsciente e a problemática que isso traz não é pouca coisa. Então, o foco, em termos de clara compreensão que este caminho está a propor é, primeiro de tudo, que tal aclarar esta questão de se está a doer ou não. Se fôssemos assim espremer todo o Dhamma para chegar à sua essência, podíamos dar-lhe uma só palavra. Se fosse em sânscrito, é Pratitya Samutpada. Em português, causalidade, para ficar bem simples. Isto no tempo do Buda foi absolutamente revolucionário. Há 2500 anos o pensamento humano era essencialmente mitológico. Com os mitos, os deuses, os rituais é que promoviam as coisas darem certo, darem errado, serem válidas, não estarem válidas. E há um tipo que vem, não.
a felicidade, o sofrimento, tem a sua causalidade e não depende de nada que está lá em cima, nem das escrituras, depende da pessoa compreender a causalidade desse sofrimento. E todos os fenómenos desdobram-se, surgem, desaparecem, de acordo com a causalidade. Nós temos uma sorte brutal, que 2500 anos, isso não nos faz nem comichão. A noção que todos os fenómenos surgem e desaparecem dependendo de causas e condições. Estão comigo? Sim. E esta noção de causalidade, em termos de compreensão, o caminho propõe 2 níveis de compreensão inicial. Um que é o kit básico para não doer muito, e depois o outro é o kit para superar de vez o sofrimento. Kit básico, levar em conta que ações têm consequências. Chama-se isso Kama, em Pali Karma, em sânscrito. Isto já resolvia imensa coisa, se vivêssemos de acordo com o que assinamos. Sim, realmente ações têm consequências, mas depois não para então deixa cá notar como é que isso poderá se desdobrar. O que é que o Buda propõe? Começar a aclarar se ações promovem resultados, ter uma noção quais são as ações benéficas e as ações não benéficas. Que no início, se calhar, a pessoa tem mais uma lista. Por exemplo, os preceitos éticos, que nós vamos aprofundar, é uma maneira de ter uma lista que se calhar ainda não foi digerida profundamente, mas tu já começa a ter noção, olha, realmente ir por ali vai promover sofrimento para mim e para alguém, então vou escolher abster-me deste tipo de ação e promover outro tipo de ação. Eu agora não vou aprofundar o que é que são as ações benéficas ou não, mas conseguimos imaginar se ações têm consequências, há de haver umas que as consequências é a felicidade e outras que trazem mais sofrimento. E nesta noção de que ações têm consequências, a causalidade, lembra-se que eu disse há pouco, o que antecede uma ação é a motivação. Há um fator mental que antecede um movimento físico ou verbal. Isto, a boca não mexe, o corpo não se mexe se não houver uma motivação para essa ação. Então a raiz das ações, as motivações das ações, na verdade é que é o determinante ético de uma ação. Uma ação é louvável ou não, dependendo da sua motivação. Porque eu posso aparentemente estar a ser generoso, mas a motivação ser manipuladora. Inês, queres ajuda? E ele diz, sim, está bem, mas eu quero é cravar-lhe qualquer coisa. Então isto não é generosidade. Eu, na verdade, continuo a agir movido pelo oposto de generosidade. Eu quero é qualquer coisa, não estou realmente a dar. Quando a Inês, quando eu for cravar o que eu quero, disser que não, eu fico fulo. Porque o resultado da avidez, quando ela é negada, o seu objeto de desejo é negado, vem a aversão. Enquanto que a generosidade não, a pessoa deu pelo prazer de partilha. O episódio, depois de virem pedir qualquer coisa, não tem necessariamente uma relação causal. Estão comigo? Sim? Então, a tradição, o Buda não disse isto, é o kit mínimo para viver com menos sofrimento. É uma interpretação minha. Mas repare, só viver coerente com esta compreensão, ok, ações têm consequências. Isso quer dizer que certas ações promovem consequências benéficas e outras não benéficas. E já ter uma lista que ajuda a delinear essa fronteira de comportamento e ainda mais poder aprofundar porque é essencialmente um treino. A ética é um treino. Nesta perspectiva, a pessoa vai meter a pata na poça e poder aclarar o que é que está a acontecer, também acedendo quais são as motivações que levam depois a ações benéficas. E em termos de caminho, reparem, o que está aqui a ser proposto é quando a ação brota o oposto da avidez, de não avidez. Na tradição fala-se muito assim um não qualquer coisa. Porque se eu dissesse bondade já requer mesmo uma consciência de fazer o bem. Mas eu abster-me de fazer o mal já é melhor, já é qualquer coisa. Por exemplo, não avidez. Ok, renúncia, fantástico, mas já não esticar a mãozinha para agarrar qualquer coisa, já promover algum contentamento, isso já é uma ação que brota de um sentido de não avidez
já está a apontar na direção certa. E depois, não violência, podia dizer compaixão, em vez de querer malevolência do outro, o mal do outro, tu tens compaixão, mas já abster-se de violência, a não violência, também já é um passo na direção certa. E então temos despojamento ou não avidez, bondade ou, vou chamar, não aversão, e compaixão ou não malevolência, porque são passos diferentes. Uma coisa é só eu não quero, a outra coisa é já querer o mal daquilo que estamos a rejeitar. Então, isto seria o kit básico. Neste retiro, sim, vamos lidar com o kit básico, ter uma noção de como é que agimos, falamos, etc. Mas o foco vai ser o próximo, que é aclarar a natureza, a causalidade do sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho para lá chegar. Que era assim, quando vinham perguntar, faziam perguntas metafísicas ao Buda, ele dizia: eu não ensino isso, eu só ensino quando está a doer, dukkha, e já explico um bocadinho sobre dukkha, e a cessação de dukkha. O resto não interessa muito. Reparem, cada vez que temos um ponto de vista, e é só um ponto de vista, em relação ao qual depois não há possibilidade de o aclarar em termos experienciais. E o ponto de vista é, vamos dizer, que olha, que existe a alma, que a alma existe. Então, eu tenho o ponto de vista que a alma existe. O José tem o ponto de vista que a alma não existe. Eu apego muito ao meu ponto de vista que a alma existe. O José estava ao contrário, não é? Não, estava bem. E tu és o que apega ao que não existe. Tudo o que vai acontecer é nós entrarmos em conflito um com o outro. Aliás, só vamos gerar mais sofrimento, porque não vamos, pela discussão, aclarar se a alma existe ou não existe. Agora, se está a doer ou não, quer dizer, primeiro tudo, a pessoa, primeira nobre verdade, nota quando está a doer. E eu estou a usar a palavra doer, vamos ver o que é que o Buda diz, porque ele não usa doer. É uma palavra começada com D, mas não é doer, é dukkha. E eu estou a dizer doer de uma forma assim até um pouco sorrateira, porque dukkha tem, normalmente é traduzido como sofrimento, que é assim uma coisa mais pesada. Mas dukkha, se eu bem me lembro, em raiz etimológica, tem qualquer coisa a ver com um eixo que não está bem encaixado numa roda. E o que é que isso faz quando um eixo não está bem encaixado numa roda? A roda depois não tem um rodar suave, aquilo vai assim um bocado aos tropeções, e quem já andou numa carroça de bois conhece a sensação, é diferente de andar num Mercedes, aquilo que... Então dukkha é essa sensação que isto podia até estar bem, mas não está. Não notam isso? E depois quando está bem, puma, já deixou de estar. A coisa tem pouca continuidade de estar bem. E isso vai desde pequenas coisas até à chatice do fato que a pessoa envelhece, adoece e morre, que é uma dukkha do caraças. Então, a forma menos prosaica que o Buda explicou foi a seguinte: ele diz assim: a sublime verdade do sofrimento, dukkha, é esta: nascimento é sofrimento. Quem é mãe aqui conhece bem, que vê que aquilo não é, e os pais que já assistiram, aquilo é dukkha para toda a gente, não é? Não podiam ter feito uma coisa mais espaçosa. Enfim, nascimento é sofrimento, crescimento e envelhecimento são sofrimento. Quem tem adolescentes vê como crescimento é sofrimento. E depois vem doença, é sofrimento, e morte é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, aflição, desespero são dukkha. Associação com o desagradável é dukkha. Separação do que é agradável, se a coisa está mesmo simpática, sabe tão bem, adora aquela pessoa, ela vai-se embora, dukkha.
Não ter aquilo que se deseja, dukkha. E depois ele conclui, em resumo, os 5 agregados do apego são dukkha. E isto agora a coisa de repente fica logo assim super complexa. Mas simplificando, porque seria quase um retiro inteiro falar disto, 5 agregados foi uma maneira de conceptualizar a experiência de eu. Que a pessoa tem uma noção de eu, não tem. Calculo que já tenham notado. E se fôssemos encontrar a relação, os fatores que todos juntos promovem essa experiência de eu, o Buda encontrou essa forma de explicar em termos 5 agregados. Assim, por alto dizendo, há um corpo. É uma parte importante da experiência de eu. Está aqui um corpo. E este corpo, para promover um eu, depois há uma consciência que, de alguma forma, anima uma série de coisas. Os 5 sentidos passam a conseguir fazer contato com o objeto, então não só há um corpo, há uma consciência. Quando há contato com objetos, dos 5 sentidos, há sensação. Também há contato com objetos mentais. Então há 6 sentidos. Então temos corpo, consciência, sensação. Mas não há só um contato, uma sensação. Há também uma conceptualização, uma percepção, homem, parede, mulher. Então temos essa sensação, vem concomitante, disse isso, não é? É coemergente com sensação, percepção. E depois não ficamos inócuos a isso, reagimos logo, não é? Ah, gosto, ela é gira. Não é? Teve a percepção, gaja gira, reação gosto, vou atrás. E isto acontece, e a pessoa diz, e isto tudo sou eu. Esta coisa que para aqui, tudo junto, esta interdependência entre estes fatores todos, sou eu. E o Buda está a sugerir, cada vez que a pessoa se agarra a estes 5 fatores, como isto sou eu, no sentido, é aqui que eu encontro a minha segurança, está feito. Porque nenhum deles é muito estável. Às vezes acontece as pessoas identificarem-se imenso com o seu corpo, ainda por cima tem faz certo sentido, é bem palpável, está bem aqui. Mas o que é que acontece quando tomamos o eu como sendo aquilo que, o corpo como sendo a principal base para a definição daquilo que somos? Isto começa a envelhecer, isto é a complicação, a pessoa identifica-se com uma coisa que é impermanente e depois ela está sempre a mudar, não dá muita segurança. Agora reparem, isto é o mais estável. Agora imaginem, a pessoa identifica-se muito com as suas emoções. É uma montanha russa, não é? Tipo, a coisa nunca para. Identifica-se gosta imenso das coisas agradáveis, com as sensações agradáveis. Quem é que não gosta? Já notaram o que é que vem a seguir ao agradável? Dukkha. As suas percepções, está mesmo convencido que é assim. Quantas vezes a coisa não é de todo o que nós achamos? E ainda por cima, como são tingidas pelas reações habituais, a pessoa nem está a ver bem o que é. Então é complicado. Aquilo que nós tomamos como sendo eu, o Buda está a sugerir, isso parece-me dukkha também. Agora, esta é uma daquelas que a pessoa tem mesmo que investigar se é dukkha. Estando num retiro, é um bom sítio para ver, a pessoa ver se este corpo é dukkha. Meia hora, daí a meia hora, este corpo, não há dúvida, este corpo é mesmo dukkha. Já as nalgas, os joelhos, é dukkha, não há dúvida. Depois tenta-se refugiar nas suas sensações agradáveis, dukkha. E por aí fora. Então, só continuando. Então, o que está aqui a ser proposto, e um retiro uma boa oportunidade, é quando surge este feedback da vida de dukkha, evitar, tanto quanto possível, de dar a resposta de condicionamento que surge por natureza, porque por natureza, como é que isto está desenhado? Vem a experiência de dukkha. O que é que a pessoa faz? Agora pode-se falar. A coisa é desagradável, foge. Eu noto o meu cão, não é muito autoconsciente pelo que eu tenho visto, não há grande escolha. Eu digo assim, Lupi, e ele põe o rabo entre as pernas e encosta-se. Ele nem sabe o que é, mas o tom da minha voz é desagradável e ele já está cheio de medo, cheio de aversão.
Deve ter traumatizado, obviamente, quando era pequenininha. Só tem que dizer Lupi e ele encolhe-se todo. Por outro lado, ele adora correr atrás de gatos. Vê um gato, não tem escolha. Se vem carros ou não vem carros, não interessa, porque o prazer de correr atrás do gato sobrepõe-se a qualquer outra coisa. Então, o agradável, ele não tem escolha perante o agradável. Só, já viram, praticamente, ou principalmente no ser humano, é que surge esta possibilidade de ponderar que entre o estímulo e a reação há ali um espaço na qual reside a nossa liberdade. Se tiver cá alguém a notar. Se não tiver cá ninguém a notar, duca logo, a pessoa passa logo para duca sem notar. No pior não é isso, o pior é que ainda por cima, na sua tentativa de fugir de duca, promove ainda mais duca. Porque nesta fuga, quando há desconforto, qual é a técnica habitual se há desconforto? Então no vosso dia-a-dia, o trabalho está a ficar uma seca. Aquilo já está a ficar mesmo aborrecido, a pessoa está cansada, aquilo está a fazer uma coisa que é chata. Qual é a estratégia que utilizamos para sair dessa sensação de desconforto? Fala, dê-me lá, mas o que é que fazem? Então no trabalho, aquilo já estão, não podem mais com aquilo, o que é que fazem? Facebook. A pessoa vai buscar uma experiência agradável. Tenta suplantar o desconforto, duca, com suca. E por um instantezinho aquilo até funciona, mas quem já passou umas horas no Facebook vê que há um limite do prazer. Então depois começa a vir outra vez, mesmo no prazer há duca, e começa a emergir duca outra vez. Aí o que é que a pessoa faz? Arranja outra coisa, vai ao frigorífico, ou vai acender um cigarro, e assim, entre a fuga, o medo da dor e a ânsia pelo prazer, passa-se por esta vida e por vezes com muito pouco contentamento, com muito poucos momentos em que isto finalmente se apazigua, porque até a satisfação ela é utilizada como fuga, e quando a satisfação não é um chegar a um contentamento, mas é uma fuga da dor, isto é o estado de qualquer viciado, não é? Não sei se pensem nos vossos vícios. Eu não estava a dizer, se conhecerem alguém viciado, não é. Contemplem os vossos vícios. E aquilo é o melhor bocadinho, é mesmo antes de satisfazer a ânsia. Porque no momento em que a ânsia foi satisfeita, a pessoa já está a começar a entrar em duca outra vez. É aquela sensação que por um instante eu não vou ter desejo, que é a satisfação. Porque uma vez que a pessoa está a satisfazer o desejo, pronto, a coisa já está a caminhar para ficar insatisfatória outra vez. Estão comigo? E aí a única coisa a fazer é dar outra dose. Uma à parte. Vale a pena ver o episódio do John Oliver a falar do problema dos remédios opiáceos nos Estados Unidos atualmente. O que acontece numa cultura onde começa a ser generalizado uma estratégia para não notar quando está a doer com uma substância altamente viciante e que se diz à população: pode tomar isto à vontade, que isto não vicia nada. 300 mil overdoses por ano. Isso é os que já estão a morrer. Pois há os outros milhares que estão no sofrimento de estar agarrados àquilo. Isto é assim, a uma escala, é muita duca. Estão a ver, é maior a duca de fugir, a duca, do que o que o Buda está a propor. Está a doer, para notar. Em vez de se pisgar, para notar. E depois uma coisa interessantíssima acontece. Porque ficamos mais espertos. Quando está a doer e a pessoa nota, fica logo mais perto a tentar entender como é que há de doer menos, não é? Agora, se está a doer e finge que não está a doer, perde uma oportunidade de aprender como sair dali. Isto é óbvio, não é? Mas não nos ensinam isto na escola. Nada, ensinam-nos, aguenta, amostra, sofre, distrai-te e pronto. E depois morre.
toma uns opiáceos pelo caminho. Mas é exatamente o oposto. Não, está a doer, nota que está a doer. E o que é que se descobre? Segunda nobre verdade. A sublime verdade da origem do sofrimento, que a pessoa começa, em vez de fugir, vai notar o sofrimento, é a sede, tanha, que ligada à cobiça obstinada, então, reconhecem que há aqui uma sede, que isto parece que nunca chega. Se calhar vocês não são assim, mas eu se estiver com a minha atenção muito só focada no prazer sensorial, a sede, eu só paro quando cai para o lado, exausto, catrapum. E foi o dia todo assim a subir, cada vez mais prazer. Claro que tem que acabar em sexo e depois dormir. Mas não chega, é só para porque adormece. Aquilo, há um contentamentozinho pós-orgástico, não é? Mas é só esse momento que isto para. A não ser na meditação. Só na meditação, pelo menos que eu conheça, a sede só se atenua quando há um abrir mão do apego ao prazer, no meu caso. Porque se eu for só atrás do prazer sensorial, pelo menos comigo a coisa não para. Por isso, quando eu li a primeira vez a sede ligada à cobiça obstinada, disse: sou eu, não há isto, sou eu. E depois diz: produz a resistência e o voltar a ser. É que instante a instante nós somos catapultados para o próximo momento exatamente por essa sede, tanto em termos de ir atrás de prazer sensorial, mas depois aqui o Buda fala também, e também a construção da nossa identidade. Eu quero ser este tipo de pessoa. Reparem quantas distrações são. Epá, isto está a correr muito bem. Depois quando sair do retiro vou contar à Joana, isto afinal tenho jeito para isto. Então a pessoa está a querer ser o bom meditante. No outro dia, claro, normalmente a seguir um bom dia de meditação, fiquem já a saber que é bem provável que venha um menos bom. É só um bocadinho menos bom, mas é o suficiente para dizer: epá, isto está a correr muito mal, que chatice, porque é que eu devia ter ido para... E a pessoa diz: não quero ser aquilo. E oscilamos imenso entre ser e não ser e catapultamos de momento para o seguinte. Olha o que é que ele diz. A sublime verdade da origem do sofrimento é esta: a sede, que se chama tanha em Pali, ligada à cobiça obstinada, produz a resistência e o voltar a ser. E isto está a indicar que não é só nesta vida. A pessoa reproduz-se de momento a momento e depois na próxima vida duca por aí afora. Porque não acaba nesta. A ideia da causalidade é que não fica por aqui. Ela encontra um renovado deleite, ora aqui, ora acolá, designadamente na sede por prazeres sensoriais, na sede por existência e na sede por não existência. A autoaniquilação, não é? Quando isto está a doer muito, quer dizer, o extremo da autoaniquilação é a pessoa acabar com a sua vida. Mas repare, é porque a ideia aqui é que morrer é menos sofrimento do que estar vivo. Não ser passa a ser mais interessante do que... Tu já não acredita que vai conseguir ser qualquer coisa. Então, é curioso isto, não é? Um ser humano sem uma história em que acredite que vale a pena é dor a mais. Não vale a pena. Aniquila-se. Então, imaginem, agora passando para uma coisa prática, quando notamos que qualquer coisa está a doer e compreendemos de onde é que está a vir essa dor, por exemplo, eu passo isto para a mão, imagina que está a ferver, o que é que fazias? Claro. Largavas logo, não ficavas, deixa cá agarrar só um bocadinho, é dourado ainda por cima, pode ser que um dia venha a ser útil, mas quando a minha reforma vai... Não, a pessoa larga logo a coisa. Nota que está a doer, compreende que o que está a fazer doer é estar agarrado àquilo, abre logo mão. No retiro temos uma excelente oportunidade. Isto não vai estar sempre a doer, felizmente. Isto é só para... De vez em quando dói, a dukkha. E quando há dukkha, nota qual é a causalidade do fenómeno. E o que o Buda está a propor é que muito provavelmente vai estar presente um apego, uma sede obstinada ao prazer sensorial, ou a ser, ou a não ser. E
Se notarmos isso, vamos dar aqui um exemplo. Mas assim, um mais prático da meditação. Imaginem. A pessoa está sentadinha, a coisa até está a correr bem. Está a correr bem quer dizer que há alguma continuidade da atenção, e quando há continuidade da atenção e a pessoa não se está a agitar com o que é que já foi e o que é que está para vir, e se não adormecer, que é uma parte importante, se não adormecer, começa a surgir um certo contentamento interno. E depois aqui a caixa de espírito, ou seja, começa a surgir uma sensação agradável. E aqui o controlador mora, mas isto está a giro. Epá, este retiro vai ser muito bom. Reparem, já não está aqui, já se sabe projetar no futuro. E daí a bocadinho a pessoa nota que já está muito distraída. E que aquele bem-estar em que estava esvaneceu-se. E quando olha para o estado em que está, até vem assim um certo desalento. Tipo, estava a correr. Se não estiver consciente, não notou o que é que aconteceu. Havia Sukha, passou a Dukkha, não notou que o que aconteceu ali foi que entrou a avidez. Este retiro vai ser altamente, e daí já não está com a sua experiência presente, já está numa elaboração de um futuro a qual está a agarrar um vir a ser. Ou seja, acabou de se estabelecer a experiência, a causa de Dukkha, apego. E o que é que nota? Dukkha. Mas depois, perante essa Dukkha que está a surgir, que a prática já não está com aquela satisfação, o que é que faz? Aversão. Não quero isto. O que é que está a receber? Mais Dukkha. Mas agora imagina que a pessoa para por instantes, volta à sua respiração e nota, realmente, ainda agora isto estava a correr mesmo bem. O que é que aconteceu? Pois é, eu pus-me logo a projetar-me para o futuro como isto ia correr muito bem. E daí instantes, afinal estava a correr muito mal e eu fiquei insatisfeito com isso. Ok, como é que seria? Deixa-me cá então aceitar o que está aqui. É isto, volta a atenção para isto. Neste momento, a minha mente está assim. Em vez de haver uma aversão, há uma aceitação. E se fizer isso, é garantido que isto volta a aclarar. A pessoa já está no momento presente, não está com aversão ao que tem, não está agarrado a um futuro promissor, está mesmo disposta a estar com o que ali está. A causa de Dukkha, por instantes, esmoreceu. O que é que ela experienciou outra vez? Sukha. Deu para seguir a relação causal? E isto está a acontecer o tempo todo. Na meditação há a possibilidade de nós identificarmos, mesmo onde isto é gerado, que é na nossa própria mente, no coração. Não estou só a pensar aqui neste todo este sistema de percepções e reações. A pessoa vê isso a desdobrar-se e vai familiarizando-se com essa possibilidade que, em vez de responder à vida com avidez e aversão, ora agradável, ora desagradável, que pode trazer aceitação perante o desagradável, que pode trazer um certo despojamento perante o agradável, não ficar lá agarrado, é agradável, olha, isto também há de mudar, é mesmo assim, faz parte. E encontrar uma satisfação ainda mais profunda, que é a satisfação de ser livre, de não estar condicionado, da sua mente não estar condicionada por aquilo que recebemos por natureza e, de certa forma, preenchermos para aquilo que realmente somos predestinados, que é despertar. É usarmos a nossa capacidade de tomada de consciência para nos emergirmos do condicionamento animal e trazer esse potencial incrível que é ser humano, que nos permite a liberdade desses condicionamentos. Deu para seguir? Sim? Ok? Boa. Ora, quando apreendo, está a doer, a causa de estar a doer é estar agarrado e é que eu não tenho nem que pensar, vou largar. Largar acontece. Ora, quando a pessoa largou a origem do sofrimento, que é o estar agarrado, o que é que experiencia? Fim do sofrimento. E o pequeno exemplo há bocadinho na meditação foi uma pequenina cessação, mas deixa um input interno diferente. Há uma satisfação que emerge da renúncia.
Isso é muito diferente da pequenina satisfação que emerge quando eu me agarro por instantes ao prazer. Quando eu agarro ao prazer, o problema é que esse prazer é impermanente. E o anzol do apego, com essa impermanência, quando a impermanência começar a puxar, é dilacerante. A satisfação que vem com a liberdade que a renúncia trouxe, não deixa apego nenhum, não há lá nada a enganchar, deixa só o sentido de liberdade. Estão comigo? Uhum. Essa é a maior satisfação que um ser humano pode encontrar. E então, a terceira nobre verdade. A sublime verdade da cessação do sofrimento é esta, é a completa cessação dessa mesma sede através do seu abandono, da sua rejeição, da sua superação, do desapego em relação a ela. Então, o problema aqui não é o prazer, estamos claros quanto a isto, nem é a dor, o problema aqui é o apego a, na verdade, o não querer é também um apego, não? Um é um quero, o outro é um não quero. Quando está a dor é um não quero, quando está prazer é um quero. E nem é o problema quero, o problema é que é quero e não está nada a apetecer largar, mesmo quando está a doer, e distrai-me os possíveis para não notar. Esta é que é a problemática. Podia ser, quero, mas está a doer, larga. Pronto, tudo bem, até vem um impulso de quero, nota que está a doer, larga, mas não é. Quero, agarra, já está na hora de largar, não estou a notar nada. Deixa-me ir para o Facebook. E está a doer, e quem diz Facebook diz opiáceos e tudo que vem por aí fora. Por fim, quarta nobre verdade, a sublime verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento é esta. Quando a pessoa vê esta causalidade a desdobrar-se da cessação do sofrimento, aclara-se, há um caminho, ok? Há um caminho. É simplesmente o octo nobre caminho, designadamente estes 8 fatores que nós vamos aprofundar ao longo do retiro. Só para terminar, eu acho que ainda tenho... Não tenho mais tempo nenhum, mas vou só terminar a mesma com isso. Cada uma destas 9 verdades tem uma ação específica que acompanha. Como é que era o Stephen Batchelor? Ele dizia, é como na Alice no País das Maravilhas, não é? Cada comprimido, cada garrafinha tem uma ação correspondente. Então, aqui neste caso, diz assim, o sofrimento como verdade sublime deve ser profundamente compreendido. Aqui o incentivo é, surge qualquer nível de insatisfação física, emocional, mental, não pisga, não foge logo. Na medida do possível, volta a atenção para notar o que é que lá está, o que é que está a acontecer. Porque é nesse notar, compreender intimamente quando há sofrimento, que surge a possibilidade da segunda nobre verdade. A origem do sofrimento como verdade sublime deve ser abandonada. Eu só vou abrir mão quando reconheço isto está a doer. Eu lembro de pequenininho lá em casa, a regra era o ser humano muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer. É razoável, era uma coisa que o meu pai dizia, e diz, agora já não sei se diz, mas dizia, que ele demorou para cair a fichinha, foi anos a ouvir aquilo. Agora, quanto mais consciente, mais rapidamente a pessoa nota que está a doer. Ora, quando nota que está a doer, mais rapidamente muda. Sim, segunda nobre verdade. Deve ser, a pessoa precisa ter a experiência de abrir mão daquilo a que está agarrado. Para quê? Para ter a experiência da terceira. A cessação do sofrimento como verdade sublime deve ser alcançada. Não é para ficar numa ideia, é preciso mesmo experienciar essa cessação. E uma vez aclarando dessa forma o caminho para a cessação do sofrimento, vem a quarta nobre verdade. A cessação do sofrimento, o caminho que conduz à cessação do sofrimento como verdade sublime deve ser trilhado. Um caminho só é um caminho se passar lá alguém, não é? O que é que acontece a um caminho quando não passa lá ninguém? Deixa de ser um caminho. Então, quando se tem um insight, começa-se a ter uma compreensão, é preciso, pois, viver de acordo com essa compreensão. Senão aquilo apaga-se.
É preciso cultivar os 8 fatores que promovem a cessação do sofrimento. E assim ficou abordado o primeiro fator. Este é o mais complexo, eu diria. Este é o que tem mais nuances. E vocês aguentaram-se muito bem, porque eu estava mesmo entretido. São 10 para as 10. Tardíssimo. Isto para retiro, acho que consigo prometer que não vai voltar a acontecer.